Às vezes, a gente reclama que não está se sentindo ouvido, valorizado ou respeitado dentro de um relacionamento. Mas se eu te perguntasse agora o que a outra pessoa precisaria fazer para que você sentisse da forma que você quer se sentir, você saberia responder? Se nem a gente sabe responder essa pergunta, como que a outra pessoa iria adivinhar? O segredo é a gente primeiro entender com clareza o que a gente está necessitando para depois a gente pedir para os outros. E é sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou a Madeleine Marcelino, psicóloga, mestre e doutora em psicologia, e esse é o quinto vídeo sobre comunicação não violenta, a CNV, que eu estou fazendo aqui para o canal. Se você perdeu os episódios anteriores, fica tranquilo porque tem aqui uma playlist que você pode acompanhar. Mas também vou fazer uma breve recapitulação. Se você abrir um livro de CNV, você provavelmente vai encontrar a expressão os quatro componentes da CNV. Mas eu, Madeleine, gosto muito de usar a expressão as habilidades da CNV, porque elas não funcionam como passos rígidos ou uma fórmula pronta que você simplesmente coloca na mesma ordem e vai dar sempre certo. É muito mais sobre a gente aprender a lapidar o que está acontecendo dentro da gente. Pensa comigo, quando uma pessoa faz algo que deixa a gente irritado, chateado, triste, geralmente o nosso primeiro impulso é despejar tudo em cima da pessoa do jeito que tá rolando dentro de nós. Ou então, guardar aquele sentimento dentro da gente, enfiar embaixo do tapete e não querer olhar para ele. E quando a gente vai expor para a pessoa, acaba saindo tudo misturado. Os fatos, o que a gente está sentindo, o que a gente acha. E isso acaba soando como se fosse uma pedra que a gente está jogando em cima da pessoa. E é muito provável que a pessoa vai tentar se defender. Frases como: o que você fez é um absurdo, isso é falta de responsabilidade, você é X, vão convidar a pessoa a defender que ela não é nada disso. A CNV é a habilidade de pegar esse bolo de coisas que você está sentindo dentro de você e dividir em partes. Você não vai deixar de falar o que você pensa, o que você está sentindo, mas quando a gente divide nessas etapas, nesses componentes, quando a gente usa essas habilidades, a coisa vai sair de uma maneira muito melhor, que vai aumentar a chance da pessoa querer colaborar com você. Então, em vez da gente jogar o pacote fechado, a gente divide em falar o que a gente observou, falar o que a gente sentiu, falar qual é a necessidade que a gente tinha por trás daquilo e, por último, fazer um pedido. Antes da gente entender como fazer um pedido em CNV, é importante a gente entender o que é um pedido para a CNV. No último vídeo, eu expliquei o que são as necessidades dentro da comunicação não violenta, que são necessidades básicas, humanas e universais, coisas que todos os seres humanos já sentiram necessidade. Por exemplo, abrigo, comida, segurança, liberdade, justiça, autonomia. E isso é diferente das estratégias. Então, as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, todas estão tentando suprir uma necessidade nossa, mas cada um utiliza estratégias diferentes para atingir esse fim, e é nesse nível das estratégias que os conflitos ocorrem, porque em necessidades não tem conflitos, pois elas são compartilhadas. O segredo da CNV é a gente mapear as necessidades das pessoas para que a gente possa variar as estratégias até encontrar uma que supra a necessidade das duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. Pode parecer que demora, gente, fazer esse mapeamento, mas com certeza é muito mais rápido do que entrar num conflito com a pessoa. Os pedidos, então, nada mais são do que você pensar em uma opção de estratégia e falar para a pessoa. Então, você mapeia o que você está necessitando e sugere para a pessoa que ela faça X para você suprir essa necessidade. O ponto central é que um pedido em CNV não é uma ordem, é só uma sugestão. Você sugere estando genuinamente aberta para a pessoa aceitar ou negar o seu pedido. Se a pessoa disser não, não é o fim do mundo, porque na CNV a gente entende que todo não é um sim para uma outra necessidade. E a ideia de um diálogo na CNV é que a gente consiga procurar até a gente encontrar uma estratégia em que a pessoa possa ter as necessidades delas atendidas ao mesmo tempo que você. Dessa forma, a resolução dos conflitos não vai ser simplesmente
todo mundo ter a sua primeira ideia feita daquele jeitinho, mas a gente pensar em um jeito em que as pessoas se sintam ouvidas, escutadas, respeitadas, mesmo que elas tenham que trocar de estratégia. Um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam é que elas querem muito que a outra pessoa adivinhe o que elas estão necessitando e adivinhe qual estratégia elas ficariam felizes de ser feita para essas necessidades serem atendidas. Mas nós, seres humanos, não lemos mentes, e sentimentos e necessidades também não aparecem no raio-x. A gente só consegue enxergar ações. Se nem você sabe qual estratégia propor, o outro vai ficar completamente perdido. Por isso, para pedir bem, existem duas regrinhas básicas. A primeira regra é você pedir o que você quer, não o que você não quer. Quando você diz para uma pessoa, pare de bagunçar a sala, você não está deixando explícito qual ação você quer que ela faça, só está proibindo uma outra. Em vez disso, experimente dizer o seu pedido como uma ação positiva. Para me ajudar com a organização da casa, você pode recolher os seus sapatos e o seu casaco antes do jantar? Isso vai orientar muito mais a pessoa a saber o que ela precisa fazer para atender sua necessidade. A segunda regra é ser específico e fugir dos rótulos. Lembra da nossa primeira grande habilidade, que era descrever as ações? Ela vai ser usada aqui também. Pedir coisas como me respeite mais ou seja mais profissional acabam não funcionando, porque se tratam de avaliações. Por exemplo, no trabalho, em vez de dizer você precisa me respeitar mais e parar de me interromper, você pode traduzir isso em uma ação concreta, como nas nossas reuniões, deixe-me terminar de falar antes de colocar o seu ponto. O mesmo vale para relações de afeto. Em vez de dizer seja mais carinhoso, você pode dizer alguma coisa como: será que você pode fazer 10 minutos de cafuné enquanto a gente assiste TV? E com esse meu último exemplo, talvez você tenha pensado alguma coisa do tipo: nossa, Mad, mas se eu tiver que pedir para a pessoa fazer um cafuné, se eu tiver que pedir para um amigo me ligar, não tem graça, eles têm que fazer isso de bom grado. Mas aí que está o grande show da CNV. Na comunicação tradicional, do jeito que a maioria das pessoas fazem, a gente acaba utilizando culpa, medo e vergonha como motivadores para a pessoa fazer a ação. Elas acabam cedendo e fazendo o que a gente está pedindo para evitar uma briga. Mas na CNV, a gente não faz isso. A gente coloca a nossa necessidade, propõe uma solução e está genuinamente aberta para a pessoa dizer não, entendendo que se ela dizer não, é porque ela está dizendo sim para uma coisa dela, que também é importante para ela e para a gente. Isso retira aquela camada de chantagem que a maioria da comunicação tradicional tem. Então, se você pedir uma coisa em CNV e a pessoa aceitar, pode ter certeza que foi de bom grado. E assim então a gente vai fechando esse ciclo. Esse foi o último vídeo da minha primeira temporada sobre CNV aqui no canal. Mas pode ficar tranquilo que é só uma pausa, ainda vai ter muito mais conversas. É claro que existem muitas pegadinhas no meio do caminho quando a gente tenta aplicar a CNV. Mas essas 4 habilidades são a base de tudo, e se você aplicar, tenho certeza que os seus relacionamentos já vão começar a se transformar. A primeira vez que você tentar utilizar a CNV com alguém, talvez a pessoa te olhe meio torto, principalmente se você não estava acostumado a falar desse jeito. Mas é normal. Aos poucos, a pessoa vai perceber que você não está ali para manipular e que você se importa genuinamente com essa relação. E é aí que os relacionamentos vão se tornando passo a passo muito mais saudáveis e leves. Aplique essas 4 habilidades na sua vida, testa aí e depois volta aqui para me contar nos comentários como foi. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir com um joinha e compartilhar esse vídeo com alguém que você quer construir relações mais profundas. Até a próxima!